Você já confiou tanto numa pessoa que nem conhecia direito, só porque parecia ter o sorriso certo e o jeito doce? Pois eu vou te contar uma história que aconteceu com um parceiro meu, caminhoneiro como eu, lá para as bandas do interior do Maranhão, perto de Caxias. O nome dele era Ivan, homem de 30 e poucos anos, boa praça, trabalhador, mas vivia só. Depois de um casamento que não deu certo e anos na boleia, rodando para cima e para baixo sem ninguém esperando ele em casa, a solidão foi pesando. Ivan não era muito dessas modernidades, mas um dia, num domingo nublado, cansado de pedir comida por aplicativo e maratonar filme velho, resolveu ouvir o conselho dos amigos e baixou um desses aplicativos de namoro. Ué, mal não faz, né? Ele pensou. Passou a tarde toda ajeitando o perfil. Escolheu uma foto no volante do caminhão, outra num churrasco com os colegas, e escreveu umas palavrinhas sinceras. Sou homem simples, gosto de estrada, de prosa boa e de música raiz. Simples assim. Nos primeiros dias o que veio foi só decepção. Era moça falando de yoga, de vinho importado, de viagem para a Europa, coisa que não batia com o mundo dele. As conversas não duravam. Quando ele já estava para desistir e apagar o bendito aplicativo, apareceu uma tal de Fernanda. Eita, que só de olhar a foto dela ele já sentiu o coração bater diferente. Mulher bonita, mas com um olhar que parecia acolhedor. A bio dela dizia: sarcasmo é meu idioma favorito. Amo café, crimes reais e boa companhia. A Ivan deu risada. Era como se ela tivesse escrito aquilo pensando nele. Começaram a trocar mensagem naquele mesmo dia. Conversa ia, conversa vinha. E não era daquelas forçadas, não. Fluía feito rio cheio. Gostavam das mesmas bandas antigas, das histórias de mistério, dos programas de rádio policial. Fernanda sabia ouvir e tinha sempre uma resposta inteligente. Em poucos dias, Ivan já acordava pensando nela e dormia esperando a próxima notificação. Essa mulher é diferente, ele me disse. Zeca, parece que encontrei minha alma gêmea. Depois de uma semana inteira conversando até tarde da noite, resolveram se ver. Ela sugeriu um café chique no centro de Caxias, o tal do Café do Livro, um lugar que misturava livraria com cafeteria, desses que vendem torta de banana com nomes em francês. Ivan, mesmo meio deslocado, foi. Chegou cedo, suando mais do que tampa de chaleira. E quando ela entrou, rapaz, parecia cena de filme. Fernanda era ainda mais bonita ao vivo. Tinha um jeito leve, sorriso fácil, uma presença que fazia o mundo em volta desaparecer. Tomaram café, dividiram um pedaço de bolo e prosearam sem parar. Fernanda ria das histórias de estrada dele e contava casos engraçados do suposto trabalho numa empresa de tecnologia. Disse que trabalhava com projetos internacionais e vivia cheia de reunião. O encontro terminou com promessas de se ver de novo. Ivan voltou para casa sorrindo, feito menino apaixonado. Mal sabia ele o que vinha pela frente. Naquela noite, enquanto deitava lembrando do jeito dela segurar a xícara ou rir com os olhos, começou a notar umas coisinhas. Pequenas, mas estranhas. Fernanda falava de política dos anos 90 com uma propriedade esquisita para alguém da idade dela. Citava nomes de deputados que nem estavam mais vivos. Quando ele perguntou sobre uma viagem que ela mencionou, ela desconversou. Coisa do trabalho, você nem ia entender, disse ela. Ivan tentou ignorar. Pensou, tô ficando paranoico, Zeca. Mas lá no fundo alguma coisa não batia. Aquilo ficou martelando na cabeça dele. A mulher parecia perfeita demais, inteligente, gentil, divertida e cheia de segredinhos. E foi aí que ele fez o que nunca pensou em fazer. Começou a pesquisar o nome dela na internet. Digitou Fernanda Tecnologia Maranhão. Nada. Procurou a empresa onde ela dizia trabalhar. Não achou nada confiável. E quanto mais cavucava, mais estranho tudo parecia. Até que numa madrugada, depois de muito vasculhar, achou um artigo antigo num site de jornal. A manchete gelou o sangue dele. Vanessa Monteiro é acusada de fraude milionária e desaparece sem deixar rastros. A foto era ela, mesma cara, mesmo sorriso, mas outro nome. O mundo de Ivan virou de cabeça para baixo. Naquela noite, Ivan não conseguiu dormir. Ficou ali, sentado na beira da cama,
encarando o celular como se aquilo fosse resolver o mistério. Não é possível. Deve ser só alguém parecida. Ele tentou se convencer. Mas quanto mais ele encarava aquela foto da reportagem, mais certeza tinha. Era a mesma mulher, mesmo olhar doce, mesmo sorriso encantador. Só o nome que era outro: Vanessa. A reportagem dizia que ela era funcionária de uma empresa de tecnologia em São Luís e que tinha sumido do mapa depois de um desvio de dinheiro grande, coisa de mais de R$500 mil. Acusação de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de identidade falsa. A empresa tinha feito um escarcéu na imprensa, mas depois do sumiço dela, o caso esfriou. E agora ali estava Ivan, no interior do Maranhão, se perguntando se tinha tomado café com uma criminosa procurada pela polícia. Mesmo com o coração aos pulos, ele não quis tomar nenhuma decisão precipitada. Pensou em conversar com ela, tirar satisfação, mas algo dentro dele dizia que era melhor ficar quieto. E se ela fosse perigosa? E se soubesse onde ele morava? Ivan não era homem medroso, mas sabia respeitar o perigo. Então, resolveu fazer as coisas do jeito certo. Ligou para mim, Zeca, e contou tudo. Falei para ele: Ivan, se é mesmo ela, você tem que contar para a polícia. Mas antes, garante tua segurança. Some das redes sociais, apaga as conversas e muda tuas senhas. E foi o que ele fez. Saiu de tudo, ficou invisível. Passou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Pode parecer exagero, mas quem já andou muito por esse Brasil sabe que louco não tem cara. E golpista que se acha esperto pode ser também perigoso. Enquanto isso, Fernanda, ou melhor, Vanessa, continuava mandando mensagem, perguntando se ele estava bem, por que tinha sumido. As mensagens iam ficando cada vez mais insistentes, quase desesperadas. Ivan, tô preocupada. Aconteceu alguma coisa? Depois, você tá me evitando? Fiz algo errado? E por fim, se você não me responder, eu vou até aí. Tô falando sério. Foi aí que Ivan decidiu agir. Pegou tudo que tinha, prints de conversa, a foto da reportagem, os detalhes da empresa e levou até a delegacia de Caxias. O policial que atendeu ouviu tudo com atenção e falou que ia repassar para o setor de crimes cibernéticos em São Luís. Mas, como sempre, disse que o processo era demorado, precisava de confirmação, cruzamento de dados e o escambau. Ivan voltou para casa com o coração apertado, mas pelo menos sentia que tinha feito a parte dele. Só que o mais difícil ainda estava por vir. No dia seguinte chegou uma mensagem diferente. Não era da Fernanda, era de um número novo com DDD diferente. Oi, Livan, a gente precisa conversar. Você está correndo perigo e não sabe. Ele não respondeu, mas salvou o número. Fez outra busca e não deu outra. Era de um rapaz chamado Rodrigo, morador de Imperatriz, que também havia denunciado uma mulher parecida com Fernanda, ou Vanessa. Achou o perfil do Rodrigo numa rede social antiga e viu que ele tinha postado meses antes um desabafo enorme contando que quase caiu num golpe amoroso com uma mulher que usava nomes diferentes em cada cidade. A história era igualzinha. Aplicativo de namoro, conversa boa, encontro charmoso, detalhes esquisitos e depois sumiço com dados bancários e senhas. Ivan ficou em choque. Agora ele tinha certeza. Ela era uma profissional do crime, dessas que viaja o país atrás de quem está com o coração frágil. Uns dias depois, Ivan foi pegar um frete em Timon. E qual não foi a surpresa quando, num posto de combustível, viu um carro branco estacionado e quem desce dele? Ela, Fernanda, ou Vanessa, do outro lado da pista. Ela o viu também e sorriu. Um sorriso lento, malicioso, como se dissesse: eu sei o que você fez. E foi embora. Ivan ficou ali, parado, com o copo de café tremendo na mão. Não sabia se corria, se ligava para a polícia ou se fingia que não viu nada. Aquela sensação de estar sendo vigiado, seguido, tomou conta dele. Nos dias seguintes, jurava ouvir passos atrás dele em cada parada que fazia. Começou a evitar dormir em pensões. Passou a ficar na boleia mesmo, trancado, com o rádio ligado baixo e a faca do lado. A paranoia tomou conta. Até que uma noite, ele recebeu uma ligação da delegacia. Senhor Ivan, boa noite. Temos uma atualização sobre o caso da mulher conhecida como Vanessa Monteiro.
O senhor pode vir até aqui amanhã? O coração dele quase saiu pela boca. Naquela madrugada, Ivan não pregou o olho. Pensou em tudo, no sorriso dela, nas conversas, na mentira bem contada, no risco que tinha corrido. Como alguém podia ser tão fria, tão calculista e ao mesmo tempo tão convincente? A dúvida mais cruel era essa. E se ela nunca tivesse tentado aplicar um golpe nele? E se, com ele, tivesse sido real? Difícil dormir com esse tipo de pergunta na cabeça. E quando o galo cantou, Ivan já estava pronto para encarar a verdade. Doa onde doer. Ivan acordou com o sol nem nascido ainda. Lavou o rosto, tomou um café amargo e botou o pé na estrada cedo. O céu de Caxias ainda estava com a névoa da madrugada quando ele chegou na delegacia. No caminho só pensava numa coisa. Será que pegaram ela? E mais ainda, será que eu era mesmo um alvo ou só mais um coitado na lista? Foi recebido por um investigador chamado Sérgio, homem sério, com cara de quem já viu de tudo. Sérgio abriu uma pasta cheia de papelada e começou a explicar. Confirmaram que a mulher com quem Ivan se encontrou era de fato Vanessa Monteiro, usando identidade falsa. Estavam tentando rastrear ela fazia meses. Ela mudava de nome, de visual e até de sotaque para enganar os outros. Ela aplicou esse mesmo golpe em pelo menos 7 cidades do Maranhão, senhor Ivan. Imperatriz, Bacabal, Codó e agora aqui, disse o policial. Só que o senhor foi o primeiro a trazer provas concretas. Isso pode ajudar muito. Ivan sentiu um misto de alívio e angústia. Alívio por saber que não estava doido. E angústia por perceber o quanto tinha sido usado. Mas por que eu, doutor? Por que justo eu? Perguntou com a voz baixa. Sérgio cruzou os braços. Porque o senhor estava vulnerável, solitário, com coração bom. Eles caçam gente assim. Ivan saiu da delegacia com as pernas bambas. A cidade parecia mais fria, mais estranha. Os rostos nas ruas pareciam suspeitos. E foi aí que o pior começou. Nas semanas seguintes, mesmo com todas as redes apagadas, ele começou a notar movimentações estranhas perto da casa dele. Um carro escuro parado no fim da rua. Uma mulher de longe encostada num poste, olhando por tempo demais. Uma ligação anônima que caiu assim que ele atendeu. A paranoia virou companheira constante. Ele não conseguia mais dormir direito. Os olhos fundos, a barba por fazer, a cabeça latejando de desconfiança. Numa madrugada, ouviu passos do lado de fora da janela. Levantou de supetão, pegou a faca e acendeu a luz. Não viu ninguém, mas o portão da frente estava encostado. Aquilo nunca tinha acontecido. Resolveu sair da cidade por uns tempos. Pegou um frete para longe, atravessou o Maranhão inteiro até chegar em Grajaú. Dormia em posto de estrada, trancado na boleia. Só parava para comer e abastecer. Estava diferente, mais fechado, calado, olhando para os lados o tempo todo. Até que, numa dessas noites, num posto de beira de BR, enquanto ele comia um PF frio num pratinho de isopor, uma moça chegou perto. Boa noite, moço. Você é o Ivan, não é? O sangue gelou. Era ela, mas dessa vez diferente. Cabelo curto, escuro, roupa simples, sem maquiagem. Mas era ela. A mesma voz, o mesmo olhar. Vanessa? Ele perguntou com a boca seca. Ela sorriu. Depende do que você quer que eu seja. Ivan se levantou, o garfo caiu no chão. O que você quer comigo? Já não foi o bastante? Ela deu um passo para trás, mas não parecia assustada. Eu não vim te machucar, Ivan. Eu vim me despedir. Despedir? Ele perguntou, já com a mão dentro do casaco, onde carregava um canivete. Você foi diferente. Eu não consegui fazer com você o que fiz com os outros. Foi real, acredita ou não. Mas agora está todo mundo me procurando. E você... Você não devia ter procurado. Mas entendo. Você fez o certo. Ela se virou e começou a andar em direção ao estacionamento do posto. Ivan ficou ali, sem saber se corria atrás, se chamava a polícia ou se simplesmente deixava aquilo ir. Mas algo o impediu. Era como se aquele encontro final tivesse que terminar assim, com silêncio. No dia seguinte, ao acordar no caminhão, recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido.
Obrigada por ter acreditado em mim por um tempo. Vanessa. A polícia nunca mais conseguiu rastrear ela. O carro do posto era alugado com um documento falso. O número do telefone desapareceu do mapa digital. Era como se ela tivesse sumido no ar. Ivan voltou para Caxias semanas depois. Tentou retomar a rotina, os fretes, as conversas no rádio PX, mas não era mais o mesmo. Estava mais quieto, mais duro com as palavras. Aquele brilho de esperança nos olhos tinha sumido. E sempre que alguém perguntava por que ele andava tão desconfiado das pessoas, ele só dava de ombros e dizia: tem coisa que se aprende do jeito mais difícil. Eu aprendi. Depois daquele último encontro no posto de estrada, Ivan nunca mais viu Vanessa, ou seja lá qual fosse o nome verdadeiro dela. Era como se o vento tivesse levado. Nenhuma pista, nenhuma nova denúncia. Ela simplesmente desapareceu. Mas o estrago que deixou, esse ficou. E não só no coração do Ivan, mas na cabeça dele também. Ele tentou seguir a vida, sabe? Voltar à rotina de fretes, cafés ruins em posto, conversa jogada fora com outros caminhoneiros no PX. Mas quem olhava para ele via. O homem tinha mudado. Antes era um sujeito sonhador, que ainda acreditava que o mundo guardava surpresas boas. Agora era um homem em alerta. Desconfiava até da sombra. Durante meses, Ivan evitou qualquer tipo de aplicativo, rede social ou conversa com desconhecido. Só falava com quem podia apertar a mão, olhar no olho. Foi se afastando até dos colegas mais próximos. Até de mim, Zeca. É melhor assim, Zecão. Hoje é só o volante e eu. Mas ninguém entra, ele me falou uma vez com os olhos perdidos no asfalto. O que mais doía, segundo ele, nem era o golpe em si, nem o medo. Era a dúvida, a incerteza cruel sobre o que foi real e o que foi encenação. Será que ela tinha sentido alguma coisa? Será que no meio das mentiras existia alguma verdade? Era esse tipo de pergunta que virava faca na alma. Um tempo depois, Ivan descobriu que ela também tinha enganado um senhor viúvo lá de Presidente Dutra. Levou quase tudo que ele tinha guardado da aposentadoria. O caso virou manchete nos jornais da região. Mas o rosto dela nas câmeras de segurança, com outro cabelo, outra roupa, outro jeito, já não era suficiente para prender ninguém. Era como caçar um fantasma. E aí vem a parte que mais me marcou nesse caos todo. Ivan, apesar de tudo, não virou um homem amargo. Ficou mais duro, mais fechado, mas não perdeu a compaixão. Quando cruzava com outros colegas que estavam começando a usar aplicativo de namoro, ele não zombava, nem dava lição de moral. Só contava a história dele, sem florear. Eu acreditei numa mulher que nunca existiu. Confiei num sorriso inventado. Quase perdi minha paz, minha sanidade. Mas hoje eu sei. A solidão às vezes grita tão alto que a gente tapa os ouvidos e acredita no que quiser ouvir. Um dia ele me falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça por dias. A internet, Zeca, é como uma estrada sem fim. Tem acostamento, tem buraco, tem pista lisa. Mas tem também quem só anda nela para caçar quem está perdido. E ele estava certo. A história do Ivan é um daqueles alertas que a gente carrega na boleia, entre um frete e outro. Serve para lembrar que o coração é valente, mas também é cego. E que os piores perigos nem sempre vêm de cara feia. Às vezes vêm com perfume doce e palavras bonitas. Hoje, Ivan segue firme na estrada. Não se fechou para o mundo, mas aprendeu a ir com calma. Quando alguém pergunta se ele ainda acredita em amor, ele responde: acredito, mas agora olho 2 vezes antes de abrir a porta. E essa, meu amigo, é a lição que fica. O mundo está cheio de Fernandas, Vanessas, Rodrigos e outras tantas identidades. Mas só existe um de você, e é esse um que você tem que proteger. Porque tem gente que não quer seu amor, quer sua vida, quer seu sossego. E quando vão embora, não deixam só um vazio. Deixam uma ferida que demora para fechar. Então, se você aí está sozinho, carente, querendo companhia, não tem nada de errado nisso não. Só não esquece de ligar o farol alto e prestar atenção nos sinais. Porque estrada, meu irmão, é feita para quem sabe olhar para o horizonte, mas também para o retrovisor. E se gostou dessa história, não esquece de seguir o canal do Zeca Estrada. Aqui a prosa é direta, o café é forte e a verdade nem sempre é bonita.
mas é contada sem arrodeio. Agora, se você ainda não ouviu o último causo, o velório que nunca terminou, uma história de arrepiar o couro, lá no Distrito Federal, corre lá no canal e assiste. Tá de dar calafrio até em caminhoneiro velho. Até a próxima parada, companheiro. E lembra, coração aberto, mas olho vivo.